através do louvor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conselhos, valores. Eu quero reconstruir, começar ao caminho, mover as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Aleluia, glória a Deus. Grande é o Senhor, ó Pai, digno de honra e de glória. Aleluia. Glória a Deus. Está na igreja com essa paz, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 22, versículo 34. Mateus 22, versículo 34. Amém? Que diz assim: os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu. Os saduceus reuniam-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo:
E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Esse ano, nós estamos com o nosso tema de volta ao primeiro amor. E a gente está falando muito sobre Apocalipse, sobre Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. Então nós vamos ouvir muito falar, mas não só na Bíblia esse versículo falando sobre o amor, mas pelo contrário, em toda a palavra. É um versículo que fala que Deus é amor, então importa que nós também amemos uns aos outros. E o Senhor, Ele quer que eu e você estejamos nesse amor, um amor que transforma, um amor que renova. Voltar ao primeiro amor significa se lembrar-se da paixão inicial por Cristo, arrependendo-se de ter deixado este amor e retornando às práticas e o fervor nas obras que fazia no início da fé, com oração, leitura da palavra e serviço ao seu próximo, priorizando o relacionamento íntimo com Deus, em vez de apenas rituais, para não perder a presença divina. Então, muitas das vezes, quando nós vamos caminhando, nós estamos aqui na igreja, quer dizer, não propriamente assim, na igreja, essa igreja tem 28 anos, mas tem pessoas que têm até mais do que 28 anos na presença do Senhor. Eu acho que eu tenho quase uns 30 de idade, na presença do Senhor. Então, a gente tem mais tempo na presença de Deus, e aí chega um tempo que, queira que não queira, vai se esfriando aquele primeiro amor, Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu não olhava dificuldade de andar, A minha igreja, ela ficava num povoado, mas lá nessa cidade que eu morava, tinham 4 povoados. E de um povoado para o outro era quase como daqui para Carmópolis. Mas no início da minha caminhada, eu não olhava isso. Quando dizia, tem culto dos jovens em tal lugar. Opa, bora! O presbítero da igreja tinha um caminhão. E assim, quem me conhece sabe que eu não tenho medo de nada, E aí subia no caminhão, ia-se embora no caminhão, ia de pé. Só não ia de bicicleta, eu não sei até hoje assim, não é muito minha praia bicicleta. Mas ia de tudo. Depois Deus o ajudou, ele prosperou, comprou um ônibus ali. O ônibus é muito melhor de andar no ônibus do que no caminhão. Quem andou no caminhão aqui? Ninguém andou no caminhão. Adoro a Deus. É ótimo, gente, andar de caminhão. É muito bom. Então, aí a gente ia no caminhão. A estrada não era assim como essa asfaltada, era de poeira, aí aqueles buracos. E quando a gente chegava assim com aquela maquiagem, tudo maquiada de poeira. Mas o importante era estar lá. Eu ia para o culto de jovens, ia para o culto dos idosos, ia para a SAF, que é culto de mulheres. Então, estava em tudo. Chegou um tempo que eu nem para a igreja eu queria vir, foi quando eu vim morar aqui. E a minha mãe dizia, vamos para a igreja? Eu não, essa não é a minha igreja. Era a minha desculpa, predileta. Essa não é a minha igreja. Então eu ia, se esfriava. Então chega um tempo que muitas pessoas vão passar por isso, outras, graças a Deus, não, talvez não passe. Mas o importante é que a gente venha aprender na palavra do Senhor, que Ele está sempre de braços abertos a esperar por nós. Mas vai chegar um dia que essas portas irão se fechar. Vai chegar um dia que esse tempo não mais vai existir. Que a palavra não vai ser mais tão livre. E o que vai ser? Será que nós vamos estar já com o Senhor? Ou vamos estar entre aqueles que vão chorar? Um choro tão sofrido que a Bíblia diz que é ranger de dentes. Então não é um simples choro, não é uma lágrima rolando. É um choro de desespero. Então que nós possamos regressar ao caminho. Que nós possamos verdadeiramente pedir ao Senhor que em todo o tempo Ele esquadrie os nossos pensamentos. Ele esquadrie o nosso andar. E se nós estivermos saindo do caminho, que Ele nos puxe de volta. Que Ele use o seu cajado
para nos manter na direção certa, sem olhar nem para um lado, nem para o outro, mas que o nosso olhar esteja fixo no Senhor, aquele que nos deu a vida. Amém? Que nós venhamos priorizar estar na presença de Deus e não fazer as coisas mecanicamente. Que eu e você não venha só para a igreja porque é domingo. Hoje é domingo, eu vou lá na igreja. Mas que o nosso coração esteja fervendo por estar na presença do Senhor. Que eu e você possa ter a alegria de buscar o Senhor. Aquela paixão, né? Quando os adolescentes estão... Eu tenho essa paixão todos os dias ainda, né, amor? A mãe deve estar olhando para mim, tem que olhar para mim. Mas assim, é mais normal da gente ver entre os adolescentes, quando começam ali a namorar, que não pode ver passar, que já corre para a porta para olhar, ou vai toda hora olhar se postou alguma foto ali no Instagram, né? Aquela pesquisa ali, vai pesquisar para ver a cor favorita, vai pesquisar para ver como é e tudo. É o primeiro amor. E nós, como cristãos, precisamos ter esse amor em todo o tempo. Pesquisar na palavra, ver se o jeito como eu estou falando está agradando ao Senhor, ver se a forma como eu estou me comportando em casa, como filho, como esposa, como esposo, está agradando ao Senhor, porque na palavra está dizendo, né? Os esposos vão lá ler o livro de Cantares para saber se eles estão cantando direito às esposas em casa. As esposas também vão ler o livro, porque tem a voz do esposo e tem a voz da esposa. Então nós precisamos estar em todo o tempo buscando o primeiro amor, buscando não se afastar desse amor por Jesus. Então que nós possamos em todo o tempo estarmos agradando ao Senhor em tudo, seja como filha, seja como esposa, seja como serva, como vizinha, em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia vai nos ensinar. Não tem uma área da nossa vida que a Bíblia não nos ensine como devemos nos comportar. Em tudo o que formos fazer, se você procurar direitinho, a Bíblia vai te ensinar. Ela vai te ensinar como você lidar com as suas finanças. Ela vai te ensinar como você lidar no seu casamento. Ela vai ensinar você ser um bom filho, uma boa filha, um bom vizinho. A Bíblia vai te ensinar tudo. Mas o que nós precisamos é estar com os nossos olhos fitos no Senhor. E Ele vai nos colocar a palavra certa em nossa boca. Amém? Amém. Eu queria convidar todos vocês a orar junto comigo. Mas eu queria que nós orássemos todos aqui na frente. Sabe, vir ao altar não significa que eu estou em pecado. Não significa que eu não sou digno de estar na casa do Senhor. Mas significa que eu acredito que mesmo diante das minhas imperfeições, o Senhor me ama. Eu queria convidar o Ministério do Louvor para que nós pudéssemos, quer dizer, nós não, eles pudessem cantar de volta ao primeiro amor, novamente. E que você, nesse momento que você saiu do seu lugar, com um passo de fé, você possa verdadeiramente, juntos, dizermos: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início. Que você possa lembrar daquele dia em que você, talvez com vergonha, com medo, você levantou a sua mão e você disse: Senhor, eis-me aqui. Mas que no decorrer da nossa história aconteceram coisas que foram nos afastando desse amor. Mas hoje você vai decidir novamente. Você vai renovar novamente a sua aliança com esse Deus. Fale ao Senhor com as suas palavras. Que você possa dizer ao Senhor com as suas palavras que você quer voltar ao primeiro amor, que você quer servir a Ele com toda a força da sua alma, que nada vai estar à frente de Deus, que nada vai tomar o lugar que é do Senhor, que é o primeiro lugar na sua vida, que é o primeiro lugar na sua casa, que é o primeiro lugar em tudo. É o Senhor.
todos nós, Senhor amado, esse desejo de estar em Ti, de colocar o Senhor como centro da nossa vida. E assim, ó Deus, nós possamos sentir essa presença por todos os dias da nossa vida. Que possamos sentir essa presença linda e maravilhosa, que é a presença do Senhor. Ó Espírito Santo, que a vontade nesse lugar permaneça nesse lugar com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu sei que é o Senhor que conduz as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Vamos continuar louvando esse Deus. Vamos dizer que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor, amém? Vamos dizer que o Senhor é grande. Dizer que Ele é. Ele é grande, amém? Glória a Deus. Que a igreja possa, em nome de Jesus, colocar a mão no coração nesse momento. E elevar seu pensamento ao Senhor. E medite nessa canção, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. É o Senhor e muito
Te agradecemos por isso, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo. Aleluia. És poderoso, meu Deus. Venceu, quem tu podes, nenhum dos teus planos podem se
Irmão, Deus é maravilhoso todo o tempo. Eu já quero parabenizar esse grupo. Para onde a glória do Senhor. Os tocadores aqui, todo mundo alinhada. Rapaz, os homens estão bonitos hoje, viu? Rapaz, glória a Deus. Deus é fiel em todo o tempo. A igreja hoje está linda. Para onde a glória do Senhor. Nós dando início a, continuando, né, nosso aniversário, 28 de existência da Igreja do Nazareno aqui em Aguada. Glória a Deus. Eu sei que quantos faz parte dessa história? Muitos aqui faz parte dessa história, né? História linda, história de superação, história de Deus estar junto com cada um de nós. E pode ter certeza, irmão, que por todo lado que você está, você é abençoado no nome de Jesus. Hoje, nessa noite, nós sentimos que o céu está próximo da gente. Nós estamos sentindo a presença do Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Ontem uma palavra maravilhosa que o irmão nos trouxe. E hoje não vai ser diferente, não está sendo diferente. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Não vim aqui para pregar, mas para falar sobre nosso dízimo de oferta. Ali em Provérbios 3, 9. Louveu ao Senhor, meu Deus. Vocês estão felizes? Amém. Certeza? Alegria do Senhor é a minha força, meu Deus. O Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Deus é fiel em todo tempo, irmão. Todo tempo, nosso Deus Em é bom. todo tempo Deus é bom nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Aleluias. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com todo o teu recurso e com primeiros frutos de toda a sua plantação. Glória a Deus. Em outras versões, a minha é diferente, né? Honre ao Senhor com os teus bens e com as tuas primogênitos de todos os teus produtos, que assim encherão o teu celeiro de fartura. Glória a Deus. Então, queridos, Deus ele nos promete que nós sejamos prósperos se assim nós plantarmos com alegria e com amor. É necessário que nós sejamos plantador na palavra do Senhor e na obra dele. Sempre eu vejo aqui, quando as meninas ou alguém tem oportunidade para falar sobre a oferta, as meninas falam, não é só o dinheiro, não só é depositar em seu dízimo, e elas estão certas. Nós temos que depositar no Senhor a nossa adoração, a nossa sinceridade, o nosso arrependimento, deixar que o nosso eu se acabe e que só seja o eu do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, queridos, é muito importante quando você se doa ao Senhor. E quem trouxe sua oferta, seu dízimo, pode colocar ali no gasofilácio, está ali do lado, glória a Deus. E fica à vontade, irmão, para adorar o Senhor. Sinta que o Senhor está aí do seu lado. Por mais que o vento esteja soprando, pode ter certeza que o Senhor está do seu lado. E o vento sopra, mas teu barco não vai naufragar. O teu barco não vai a pique de maneira nenhuma, sabe por quê? Porque você tem um convidado especial no seu barco, que se chama Jesus. Ele está no meu barco. E eu tenho certeza que o meu barco jamais vai naufragar. Porque eu creio que Deus é o meu navegador. Interessante, irmão. Interessante que quando eu e você pegamos um ônibus, vamos supor, vamos ali a São Paulo. Você conhece o motorista que vai naquele ônibus? Não. Mas você confia a sua vida a ele, sim ou não?
Quando você pega um avião que vai a outro lugar, você conhece o piloto? Não, mas você entrega a sua vida a ele, confia. Quando você pega um barco, um navio e entra nele para ir atravessar ali para Penedo para o outro lado, você conhece aquele marinheiro que está ali? Não, mas você entrega a sua vida a ele, confia. Então, eu e você conhecemos Jesus. Então, nós temos que entregar a nossa vida e confiar a ele, porque ele vai fazer nós chegarmos no porto seguro, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai que está no céu, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Pai, temos certeza que o Senhor está nesse lugar, Deus, porque sentimos a Tua presença, ó Pai, aqui, ó Deus. Sentimos que o Senhor está na casa, Jesus. Continua abençoando cada um dos Teus filhos, meu Pai, que aqui estão. Meu Pai, eu não sei o coração de cada um. Eu não sei, meu Pai, o desejo de cada um que veio aqui, que entrou por essas portas, Senhor. Mas o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece cada pedido, meu Pai, que eles fizeram nessa noite. E eu tenho certeza, meu Pai, que alguns que já entraram aqui, já sentiram a Tua presença. Eu quero dizer que todos que sentiram aqui, que entraram aqui, meu Pai, sentiram a Tua presença nesse lugar. Porque o Senhor está aqui, meu Pai, o Teu altar está cheio, meu Pai. Eu estou sentindo aqui, meu Pai, algo extraordinário, Senhor, aqui em cima desse altar. Meu Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor. Cada um, meu Pai, eu te peço. Deus, que o Teu povo venha ser próspero, venha abrir porta de emprego, Senhor, para aqueles que se encontram desempregados, meu Pai, aqueles que estão, meu Pai, numa casa da justiça, que o Senhor, meu Pai, venha abrir, meu Pai, que o juiz venha assinar a sentença favorável ao Teu filho, Senhor. Meu Pai, libera, Senhor, faz, meu Pai, o extraordinário acontecer na vida do Teu filho, Senhor, para que ele possa, Senhor, honrar o Senhor com as suas ofertas e suas primícias, meu Deus. Ó Deus, nós oramos ao Senhor, Pai, e já te agradecemos, meu Pai, por essa noite. E eu quero também, meu Pai, te agradecer por eu fazer parte, Senhor, desses 28 anos, meu Pai, de existência da igreja aqui em Aguada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu também faço parte dessa história, Senhor. Ó, meu Pai, obrigado, Jesus. Toma nas Tuas mãos o Teu povo. Eu oro ao Senhor e já te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos distribuir as mãos para cá, para orar pelo nosso pastor. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, para, meu Pai, ouvir a Tua voz através do Teu Filho. Senhor, toma ele em Tuas mãos. Pai, faz dele um instrumento usado pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que ele não venha fazer e nem falar aquilo que vem dele, mas que o Senhor possa usar a boca dele, a mente dele, o coração dele, para que a Tua igreja venha te ouvir através do Teu servo. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando o nosso pastor e usando o Teu filho, fortalecendo em todas as áreas da vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, aqui está uma igreja e viemos aqui, Senhor, para te adorar, ouvir a Tua palavra. Senhor, prepare os nossos corações para ouvir aquele recado do céu que o Senhor tem para nós. E que nós não venhamos a ficar dispersos. E que nós não venhamos sair daqui também da mesma forma que chegamos. Mas que nós venhamos sair daqui transbordando de conhecimento da Tua palavra. E também com a Tua presença em nossas vidas. Durante essa semana que nós também venhamos estar com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz. Amém. Vamos ler a palavra, e aqui está todo mundo de pé, em Apocalipse, no capítulo 2, versículo de 1 a 7. É o tema deste ano. Nós vamos ficar com a nossa mente bem fresquinha nesse capítulo. Assim diz a palavra do Senhor, falada pela boca de João, ao anjo da igreja de Éfeso se escreve: isto diz aquele que tem na mão as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras,
o seu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste prova os que dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tu tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente verei contra ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, e se não te arrependeres. Tem, porém, a teu favor que odeias a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Desde já, queridos irmãos, quero agradecer a toda a igreja pela prontidão e pela unidade, pelo compromisso que vocês se fazem presente, nestes 28 anos de aniversário. É bom dizer que todos que aqui estão fazem parte dessa história, mesmo que chegaram ano passado, no finalzinho de 2025, faz parte desses 28, porque você está aqui. Você faz parte dessa história. Amados, eu descobri uma coisa. O ano passado eu comemorei 51 anos de vida, mas eu descobri que eu só tenho 28. Ai, que bênção! Descobri que eu só tenho 28 anos. A partir de hoje vocês saibam que eu tenho 28 anos de vida. Sabe por quê? Porque o velho homem morreu e eu nasci de novo. Glória! Há 28 anos atrás eu morri, o velho, e nasci eu. Então eu tenho 28. Ai, que bênção! É por isso que esse vigor, essa energia, essa prontidão, Deus renova nossas forças. Louvado seja Deus. Amados, mas é um privilégio poder ter você aqui nessa noite, para mais uma vez nos alegrar junto, neste aniversário de 28 anos. Foi falado aqui ontem, vocês viram, vocês sabem, a maioria conhece a história da igreja, tivemos tempos bons, tivemos tempos difíceis, e ainda vivemos numa luta. Enquanto nós não chegar na glória, nesse mundo, lembre-se que a aflição vai chegar. Vai ter uma hora ou outra. Não vai ser toda hora, mas vai ter momento de aflição. Vai ter momento de alegria, momento de festa, mas tem momento de luta. E Jesus foi bem claro que no mundo nós teríamos uma aflição, porque o mundo, ele não é o nosso lugar permanente. Ele não é a nossa casa permanente. Aqui é apenas uma passagem. A nossa casa permanente é o céu. Mas para isso precisamos, amados irmãos, se enquadrar dentro daquilo que a palavra de Deus nos chama a nos enquadrar. A Bíblia, nesse texto aqui, Apocalipse, amados irmãos, é uma advertência para o povo de Deus. Não é para o povo que está lá fora, é para o povo de Deus. A igreja escolhida, a noiva de Cristo, está observando e relutando contra as adversidades do mundo, contra as coisas erradas que o mundo oferece, quanto às nossas limitações, muitas das vezes, para que eu e você pudéssemos nos fortalecer nele e abraçar a palavra com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, sem desfalecer em momento algum, porque o texto é bem claro: ao que vencer. Eu titulei essa mensagem, amados irmãos, a igreja que esfriou. A igreja que se esfriou. A igreja de Éfeso é tida, dentre as 7 cartas, as 7 igrejas, ela é tida como a mais bem sucedida. As demais têm mais coisas, contrário, mais peso. Quando se coloca numa balança, as demais, posso dizer com toda sinceridade que elas estão pesadas mais do lado da desistência, da falta de fé e outras coisas que ao longo da vida o ser humano acumula. Mas a de Éfeso, ela é a mais sensata e mais rotulada na questão de compromisso com Deus, mas tem uma falha.
E como todo ser humano tem falha, nenhum de nós somos perfeitos 100%, Deus ele está nos mostrando cuidado com essa sua falha. Cuidado com esse ponto que lhe coloca para baixo. Esse limite seu, essa sua tendência, essa sua postura que muitas das vezes deixa a desejar. Essa situação, seja qual for o limite que você tenha a Bíblia nos mostra que Ele está apelando para nós ter cuidado, porque isso pode nos levar à queda, pode deixar esse esfriar, pode nos deixar no buraco, pode permanecer frio e não voltar mais. Quantas pessoas vocês conhecem, eu conheço, que já estiveram na casa do Senhor, servindo a Deus com um propósito, com alegria, e hoje não estão mais. E se você for falar com ela, perguntar, ela vai ter N desculpa. E N situações vai dizer, eu não estou, por causa disso, por causa daquilo. Vai criar meios para justificar a sua falha, a sua ausência de servir a Deus. Mas Jesus Cristo, Ele nos diz que se eu e você vencermos, teremos o direito de comer da árvore do paraíso de Deus. E isso é uma promessa para aqueles que perseverarem na palavra até o final. A igreja de Éfeso, amados irmãos, é a maior igreja da Ásia, cheia de idolatria. Essa igreja lá está no lugar, no centro da idolatria. Imagine você viver, ser uma igreja, um crente, dentro de um lugar desse. Eu poderia comparar a idolatria para um crente que vive dentro da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Imagine, pelo esse lado, um ser humano, um crente, para dar testemunho no lugar daquele. Tem que servir a Deus e ao mesmo tempo na vigilância contra as situações que ali existem adversas. Então, Éfeso, por ser a maior igreja, era também a mais idólatra a sua cidade, ao redor. E eles nasceram neste lugar, nesse meio, estavam vivendo cheio de situação adversa, mas eles precisavam, como Jesus disse que nós somos a luz do mundo, precisava brilhar no mundo, no lugar que ele estava. A deusa predileta daquela região era Diana, a deusa Diana. Paulo chega a essa cidade na sua segunda viagem e depois ele retorna na terceira viagem, onde ficou ali na terceira viagem 3 anos. E Paulo ele fala sobre essa igreja, e ele, no seu tempo ali dos 3 anos, houve um grande avivamento ali naquele lugar. E essas pessoas dessa igreja permaneceram ali firme e fortalecido na palavra. Mas a carta que foi escrita, como foi falado ontem, vocês vão lembrar, 40 anos depois João escreve. Depois de Paulo, 40 anos depois, João escreve Apocalipse. E esses 40 anos, houve aquele avivamento quando Paulo estava ali. Se passaram 40 anos, nós só temos 28. Imagine, 28 anos, talvez você diga, tem muito tempo que ele está aqui. Mas da hora que Paulo esteve lá, os 3 anos, e foi embora, e não voltou mais, a igreja estava forte, fortalecida e avivada. Mas se passou 40 anos até João escrever. Quando João escreve, aponta para ela. E João vai apontar os textos, a base, a postura, conheço as tuas obras. A primeira fala de João é: conheço você. Eu sei quem você é. Eu li esquadrilho, conheço você por completo. Então nós, de forma nenhuma, não podemos se esconder de Deus. Primeiro ponto, eu e você não podemos se esconder dele, por mais que nós queira. Eu corro no banheiro para fazer algo, Deus está vendo eu no banheiro. Se eu entro embaixo da cama, com a coberta tocando no chão, ninguém está me vendo, Deus está me vendo. Então nós não podemos. A primeira fala é: eu conheço as tuas obras. Então Deus conhece cada um de nós, Ele nos esquadrilha, Ele sabe o meu deitar, o meu levantar, o que eu penso, o que eu vou falar, Ele já sabe. Então não temos como esconder. O alerta é para nos alertar que eu e você somos vigiados por Deus 24 horas. Por mais que nós queiramos fingir que não estamos agradando ou agradando, que estão invisíveis diante de Deus, não estamos. Nós estamos invisíveis diante de algumas pessoas. No dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, onde nós for, nós podemos nos esconder de pessoas, mas não de Deus. Então, o tema central da igreja, amados irmãos,
é mostrar a necessidade de Jesus, de buscar Jesus, de se firmar nele, de estar alicerçado nele. Ele começa a dizer que ele tem na mão direita o candeeiro, o candelabro, né? E ele está falando aqui sobre a firmeza que ele tem na mão. O autor, João escrevendo, ele diz que tem na mão direita, aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e os 7 candeeiros, e ele anda no meio. Ele quer dizer que ele está no meio da igreja, no nosso meio. Onde nós estiver, ele vai estar. Onde você for, ele também vai. Ele vê, ele nos assiste, ele nos observa enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, durante 24 horas. Eu estou na igreja agora, mas daqui a pouco vou para casa, mas ele vai também. Ele me observa, deitando, acordando, levantando, indo para o trabalho, estando em casa ou em qualquer lugar que eu for, ele nos observa. Ele está dizendo que eu tenho na mão, com minha força, para lhe sustentar. Eu lhe seguro, eu lhe sustento, mas também com essa mesma firmeza. Ninguém poderá arrancar você de mim, se você estiver de acordo com a palavra. Ele tem, nada pode nos separar. Lá em Paulo diz lá em Romanos 8, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem nudez, nem fome, nem peste, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele está dizendo que eu tenho poder para me segurar com a minha mão fiel, firme, e nada nem ninguém pode me tirar. Agora, você pode se esfriar, você pode desistir da caminhada, você pode limitar os seus passos. Jesus nos chama a um caminho que ele diz assim: eu estou indo à frente e você vai me seguindo. Não é você ir à frente e Jesus atrás, não. Você tem que seguir os passos de Jesus nessa caminhada. Mas Jesus, ele vai caminhando e olhando para você, para ver se você está seguindo. Mas muitas das vezes, quando nós andamos com alguém muito rápido, como é que a gente fica? Lá atrás, né? E se alguém nessa caminhada se enfraquece, se limita, o calor, o tempo vai começar a limitar ele, e ele vai ficando fraco, ele vai ficar muito distante. E essa situação, quando alguém esfria do caminho do Evangelho, Jesus lá longe, ele, a distância que, se Jesus olhar, ele vê, mas vê bem pequenininho, está tão longe. E Jesus quer que a gente ande com ele, ele quer que a gente ande perto. A proteção é para quem está perto, é para quem se aproxima, é para quem chega, está junto, aos pés de Jesus, é para estar perto. Então Jesus, ele começa a dizer que conhece a igreja, ele é o cabeça da igreja, Jesus está dizendo, e ele, como cabeça, ele pode repreender, exortar e também encorajar, porque nós somos a noiva dele. E ele começa a falar que ele conhece a minha e a você, porque conhece a minha obra e a sua. O povo de Deus, amados irmãos, precisa trabalhar na obra. Ele diz: eu conheço as tuas obras, em Apocalipse 2:2, ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, e o árduo trabalho é a sua perseverança, eu sei que você tem feito. Ele está dizendo aqui que é necessário. Jesus sonda o meu coração e o seu, ele conhece, sabe nossas limitações, ele sabe tudo. Então a igreja de Éfeso era dedicada a não servir a Deus. Isso significa que ela trabalhava em prol do reino de Deus, até se cansar, pois ela se esforçava bastante na obra do Senhor. Mas existe algo aqui interessante, na aplicação que precisamos ter. O povo de Deus precisa trabalhar na obra do Senhor. Tristemente, muitos cristãos vivem no comodismo. E é isso que Jesus está mostrando aqui nessa igreja, que o comodismo não é muito bom. É aquele eu conheço, por isso que ele manda voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque no primeiro amor você é ágil, você é rápido, você tem um vigor, uma vontade de espalhar a notícia daquilo que você conheceu, o Evangelho. No primeiro amor, todos nós passamos por isso. É uma alegria, uma vontade de correr, dizer a todo mundo: eu agora sou crente, eu conheci Jesus, eu leio as escrituras, é bom, é tudo que você puder falar, você vai falar. Porque isso é o fruto do primeiro amor. Então, tristemente, muitos cristãos, eles entram no comodismo, se acomodam. Eu já fiz muito, agora vou sentar, agora vou descansar. É como se a obra terminasse. É como se alguém, por exemplo, pega o terreno para limpar, eu limpei, está todo limpinho, agora eu vou descansar. E acabou, sossegado.
Mas quando a gente menospreza, o terreno está voltando ao mato. Ele vai crescer novamente, vai ter que limpar novamente. E é assim a nossa vida, a nossa luta. Ah, eu acabei, não pode descansar não. Um soldado, ele não para, ele descansa com a espada aqui, ó, pé assim, em prontidão. Porque ao soprar da trombeta, ele pode dizer, vem o inimigo, ele tem que estar preparado. E Paulo diz que nenhum preparado, soldado preparado, ele fica desapercebido, ele tem que estar em prontidão. O evangelho para nós é que nós temos que estar em prontidão, em vigilância. Então, amados irmãos, por esse comodismo, muitos não querem trabalhar, ou seja, não desejam se envolver na obra, nos trabalhos da igreja, reclamam muito, criticam aqueles que estão fazendo. Então, isso acontece muito. Alguns cristãos fogem do compromisso da igreja, não querem mais desenvolver os seus talentos e os seus dons. Às vezes até tem talento, tem dons, mas não querem. O comodismo é alguém que tem talento chamado por Deus para colocar na obra de multidão, mas se acomodou, relaxou e não quer dar a Deus daquilo que Deus plantou no seu coração. O talento e o dom está dentro de você. Aí ele vai para o versículo 2, ainda diz assim: sei que vocês não podem tolerar os homens maus. Isso é bom. Não suportam os maus, puseste à prova os que dizem que são apóstolos, não são. Esse ponto é maravilhoso. Vocês se esforçam e é contra os maus. Uma boa postura, né? E Jesus nos adverte, amados irmãos, como essa igreja era cercada de perseguição, de falso ensino, ela permaneceu firme nessa postura. E aos olhos de Jesus, quando ele manda João escrever, ele diz: isso é aprazível, é bom, é maravilhoso essa postura. Vocês não deixaram que essas coisas entrassem na igreja. Permaneceu, né, preparado. Mas Jesus diz assim, no versículo de Mateus 7, versículo 15: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de ovelha, com pele de ovelha, mas é lobo devastadores. Jesus já nos advertia quando ele estava no seu ministério sobre isso. E Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo também nos ensina no versículo 29 e 30. Ele diz assim, Paulo, já no finalzinho da sua carreira, terminando Atos 20 de Atos, 29 e 30. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de trair o discípulo. Paulo dizendo isso em Atos, já falando que iria acontecer futuramente, e isso acontece muitas das vezes. Então essa igreja de Éfeso estava nessa postura. No versículo 6 ele vai dizer, o apóstolo João, que há uma coisa a seu favor, que é a prática dos nicolaítas, que eles detestavam, como Jesus também detesta. E esses nicolaítas eram homens maus, destruidores de povos, pois eles pregavam que uma versão contrária do cristianismo. Eles ensinavam que o evangelho era sem renúncia. Você ia viver o evangelho, mas não precisava renunciar nada. E era terrível essa prática deles. Era liberal em tudo, eles, é muito liberal os nicolaítas. Não proibia nada. Você podia ser um crente, mas podia fazer tudo que o mundo faz. Coisa linda, né? E aí, eu não vou falar o que está escrito aqui não. Tem muita coisa que o nicolaíta fazia, mas eu não vou falar não. Mas o que o pecado, o que o mundo diz que é bom, eles abraçavam. O importante é que você lê essa escritura e viva o evangelho. Como? Nessa prática terrível. A aplicação, amados irmãos. Então, muitas igrejas, amados irmãos, e eu vou falar a vocês uma coisa. Infelizmente, a igreja brasileira, todo o nosso Brasil, existe um contexto que muitas dessas igrejas brasileiras estão à procura de milagres e não de viver o evangelho genuíno. A experiência espiritual, a cura, libertação que eles deviam ter, em vez, eles trocam isso tudo, eles vivem atrás dessas coisas de cura, libertação, uma experiência diferente,
e sai correndo atrás de igreja por aí, em vez de buscar a verdade do Evangelho. Eles não querem ouvir a verdade, mas quer que o seu eu seja o próprio mensageiro. Eles falam o que eles mesmos querem, o que é bom para eles. E desde quando a Bíblia ensina que meu eu tem valor diante de Deus? Nada. O nosso eu tem que morrer para Cristo viver em nós. Aleluia. É o que Paulo diz. Eles não querem, amados irmãos, ouvir a verdade. Eles também não querem ouvir que são pecadores, se assim alguém falar. Se você for com a palavra da verdade mostrar, eles não querem. É por isso que eles abandonam a palavra e vivem mais, eles pregam mais sensacionalismo. A igreja brasileira cai nisso. E eles precisam viver santidade ao Senhor. Falta isso. Existem muitas igrejas cheias, mas de pessoas convencidas que vivem o Evangelho, mas que nunca nasceram de novo. Nunca nasceram de novo. Nunca enterraram o velho homem. Entendeu? Como eu brinquei no início. Eu tinha 51, mas descobri só ter 28. Então os outros anos que vivei foi enterro. Mas essas pessoas nunca morreram o velho homem. Sempre está vivo. Nunca deixaram que fosse enterrado. E isso não é cristianismo, não é mudança, porque o Evangelho é mudança de caráter, de postura. Jesus declara, amados irmãos, que essa igreja tinha perseverança, tinha resistência inabalável. Isso significa que essa igreja de Éfeso, ela não desistiu diante das tribulações da luta. E eu posso dizer a vocês, a igreja de Nazaré e Aguarda também é uma igreja que não desiste diante da tribulação, da luta. É a igreja que persevera. É a igreja que busca o princípio da palavra. Talvez você diga assim, meu Deus, porque a igreja deveria estar mais cheia, está muito mais cheia. Mas a dificuldade de pessoas abraçar o Evangelho não é fácil não. As pessoas não querem igreja que pregue palavra. Na maioria das vezes que é igreja de oba-oba, de festa toda hora, de sensacionalismo, de muitas coisas, novidades. E isso, aí elas iam atrás. Se fosse para fazer essas coisas, as igrejas enchem. Existe muita igreja por aí cheia, por conta que ela não está preocupada com a palavra. E o que nos faz vencer no final é alicerce na palavra. Se eu e você não estiver alicerçado na palavra, naquele grande dia, essa palavra é o que vencer, não vai se enquadrar a mim e a você. Por isso Jesus disse que da palavra do homem que construiu a casa, 2 homens construíram cada um a sua casa. Mas ele disse que um construiu na areia e o outro construiu na rocha. A rocha é a palavra que tem firmeza, que não, mesmo que com a tribulação que venha, não cai, se abala. É lógico que ele passa por tudo aquilo. Veio chuva, vendaval, desceu a chuva, mas ela não caiu, a que estava na rocha, porque a rocha representa Jesus. Jesus, ele nos ensina que devemos, assim como esse homem construiu a casa na rocha, eu e você devemos construir nosso alicerce baseado na palavra de Deus. O que não for da palavra, rejeite, descarte, porque não é de Deus. Essa coisa de as pessoas ouvir tudo que o povo quer que você ouça e trazer para você como verdade, faça que nem os crentes bereanos. Veja se está na palavra. Se não tiver, descarte. Não é de Deus, é do homem, mas de Deus não. Então, meus irmãos, Tiago ele vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o ato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1, versículo 2 e 3. A prova vai fazer eu e você perseverar. A igreja de hoje, meus irmãos, perdeu a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Infelizmente, a igreja de hoje, ela perdeu essa capacidade. Não quer mais sofrer para brilhar. Existe igreja por aí que vive à beira da morte todo dia.
E mesmo assim o evangelho é pregado, eles se reúnem, mesmo sabendo que pode ser a última vez, mas eles estão lá. E muitas das vezes nós temos a facilidade, não somos perseguidos ainda, mas muitas das vezes cruzamos os braços e não vou fazer não. Nem evangelizo, nem faço isso, nem faço aquilo, não vou e pronto. Entra no comodismo. E a Bíblia diz, Jesus mesmo falou que a obra não pode ser feita relaxadamente, tem que ser com amor, com interesse, com disposição. A igreja não quer sofrer por isso e muitas das vezes se cala diante das situações. E a igreja não pode se calar, mas irmão. A igreja tem se calado quando as pessoas querem aprovar diante de algumas situações, até mesmo dentro do plenário. Muitos estão lá dentro, eles não querem se acreditar. Eu não vou dar minha opinião, não vou manifestar. Se eu não manifesto, eu vou ser vítima, eu vou ser aquela pessoa que disse não. Por exemplo, uma Câmara com 51 deputados para aprovar o aborto. Tem 2 ou 3 ali que é contra. No seu coração às vezes é contra. Mas está vendo 30, 40 dizer que é aprova. Aí se cala. Simplesmente se cala. E isso Jesus disse que é covardia. Eu não posso me calar diante desse fato. Ainda que seja só eu. Ainda que seja aquele pontinho branco no mar de petróleo. De cair ali e vai ficar branco no lugar. Só aquela gotinha. Mas tem que ter. A luz brilha em qualquer lugar que estiver escuro. Em uma noite de escuridão, no meio do deserto, se alguém acender um isqueiro, de longe vai ver, porque a luz está ali, é pequenininho. O deserto é tão enorme, mas a luz não acendeu. Assim tem que ser eu e você. Nós não podemos nos calar diante das coisas erradas do mundo. E muitas das vezes, nesse tempo, às vezes nos calamos para não ter um confronto, às vezes dentro de um ônibus, alguém falar algo que é contrário à palavra, mas eu sou crente, eu não concordo, mas eu não quero fazer muito aqui. Me calo. E ali fica assim representante de Jesus. Jesus disse que nós somos embaixadores para representar Ele aqui. E se em um lugar, numa escola, numa sala de aula, tem 25 alunos, e alguém diz ali, o professor quer provar para todo mundo que você mesmo, nasceu do macaco. Mas eu, conhecedor da palavra, eu não acredito nisso. Eu tenho que falar. Eu tenho que me manifestar nessa sala de aula. Vou dizer, olha, ainda que vocês 24 e o professor concordem, eu não concordo com isso. E ela vai querer redatir comigo. Eu vou dizer meu ponto e ela vai dizer o dela. E eu vou dizer que eu não concordo, por mais que ela diga, por mais que você me mande eu escrever na prova, que é assim, eu vou dizer, a ciência que ele estudar, ou a história, está dizendo assim, mas eu tenho o meu ponto, eu não concordo, mas tenho que botar porque vai valer a nota para a prova. E eu estou estudando na escola, mas eu não concordo, eu tenho que deixar bem claro que eu sou daquele que não concorda com isso. Eu tenho minha fé, eu tenho minhas convicções, eu não preciso concordar com tudo que o mundo quer, entendeu? E isso chama coragem, e não devemos nos covardar diante disso. Devemos pregar o Evangelho, pregar a verdade. Aí ele vai dizer aqui, no versículo 2, no capítulo 2, do 4 e o 5, e até mesmo no 7, ele vai dizer: tenho porém contra tu que abandonaste o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? A sua força, o seu vigor, o seu interesse de servir a Deus, o seu interesse de fazer aquilo que Jesus lhe chamou quando você disse: Senhor, eu quero te servir. A Bíblia diz que nós somos filhos dele, aceitamos ele, temos que ir por todo mundo pregar o Evangelho, evangelizar, dar testemunho, brilhar. Jesus é a luz do mundo, mas ele quer que eu brilhe, porque é a luz de mim, só vai brilhar em mim se eu estiver com Jesus. Ele é a luz, mas eu brilho através dele, e ele quer que nós brilhem junto. Só podemos brilhar se Jesus estiver conosco. Então, lembra depois de onde caíste e volta às práticas das primeiras obras, porque muitas das vezes deixamos as primeiras obras, que é o fervor do novo nascimento,
que é a disposição do trabalho. Nós fazíamos tudo que no primeiro amor, com vigor, com energia, com amor, com dedicação. Mas no passar do tempo, o comodismo muitas das vezes nos leva a nos ficar, eu não vou fazer mais não, tem outras pessoas para fazer. E começa a pensar isso, e vai seguindo, hoje eu não vou não, se eu não for hoje vai ter fulano, irmão, fulano tal que vai. Se eu não for hoje para o grupo de honra, tem o irmão Luciano que vai, então eu posso ficar em casa tranquilo, porque eu sei que vai ter o irmão Tiago, então não precisa eu não. E começa nessa situação, e eu a minha parte? E onde vai estar eu quando os outros estão lá reunidos? Onde vai estar eu quando os outros estiverem pregando o evangelho? Onde vai estar eu quando os outros estiverem na igreja? Eu estou em casa fazendo o quê? Isso louva a Deus? Isso Deus está feliz comigo? Todo mundo está na igreja, menos o pastor. Todo mundo está no culto, mas faltou fulano. O que está fazendo? Nada. Simplesmente tomou a decisão de vir. Isso pode levar à queda. É algo que pode. A igreja perdeu, amados irmãos, o primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela não era como desde o início. O amor é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Amor à obra. Colocar a mão no arado. Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Mas eu estou cansado, hoje eu não vou não. Eu vou olhar para trás hoje. Só hoje. Aí eu olho para trás hoje, amanhã acontece a mesma coisa. Senhor, eu estou desempregado há um ano, mas me dê um trabalho, Senhor, para que eu possa te servir na igreja, eu posso te ajudar. Aí Deus dá um trabalho, daí chega cansado. Diz: eu não vou não, porque eu estou cansado. Trabalhei muito. Cadê o amor, primeiro amor? Cadê a dedicação? Cadê o esforço? Cadê a prova de que você, Senhor, eu pedi ao Senhor um trabalho, o Senhor me deu um trabalho que eu estou cansando todo dia, agora não vou mais não. Aí vai desistir por causa do trabalho, do cansaço. E onde está a sua fé? Onde Jesus disse que Deus, Ele dá o renovo, renova nossas forças todo dia. Você esqueceu dessa parte. O cansaço vem, mas o Senhor é quem renova nossas forças. Esqueceu? Um mandamento novo, Jesus disse: amai uns aos outros e amei uns aos outros. Com isso, saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O amor, amados irmãos, é a marca do verdadeiro discípulo. O amor é a marca do verdadeiro discípulo. Se nós não amarmos, primeiramente a Deus e ao nosso próximo, nós não podemos dizer que somos discípulos do Senhor. O abandono a esse amor vai fazer-nos perder a coroa da vida eterna, que Paulo, ele disse certa vez: não que eu tenha alcançado ainda, mas eu prossigo em busca do alvo, que é a pátria eterna. A coroa da vida eterna está lá, eu vou chegar, eu luto para que isso aconteça, desde já, em prontidão, preparado para esse mundo. E outra fala, ele diz que minha pátria não é aqui, mas é lá, no céu, onde Deus está lá nos esperando. Então, amados, o esfriamento do amor de Deus acontece quando nós colocamos outras coisas rouba o lugar de Deus. Outras coisas roubam o tempo de Deus na sua vida e na minha. E agora pode doer na mente de cada um, pode doer na minha vida, na sua, pode doer, porque quando eu tenho que me examinar, quando eu preciso olhar para mim mesmo e ver se essas coisas têm roubado a Deus, ou o tempo que eu tenho com Deus, tem coisas que roubam. O lugar de Deus é no coração do crente. Desse modo, o crente perde o prazer de ler a Bíblia quando ocupa com outras coisas. Aí nunca dá tempo: eu vou ler a Bíblia depois, vou fazer isso depois, mas sempre colocando coisas na frente de Deus. Ou seja, precisamos nos relacionar com Jesus. A aplicação: não deixe que a internet, o trabalho, os estudos, o seu casamento, o seu namoro, seus filhos, seus bens materiais, não deixe que nada disso esfrie a sua fé. Pastor, quer dizer que então o meu casamento pode roubar o lugar de Deus? Pode. Meus filhos podem roubar? Pode. Se você não tiver cuidado, casamento, namoro, né, pode roubar também. A internet é o maior ladrão hoje, nesse tempo, é a internet. É o meio pelo qual a internet possibilita acesso a todos nós viver ligados 24 horas nas redes sociais. A rede social hoje é o ladrão do tempo que você poderia dar a Deus, você está dando à internet. Isso
não posso deixar de falar. Infelizmente, é o marco do século. Eu sei que muitas pessoas deixam para ler a Bíblia, né? Quando já vai para a cama, na hora que já vai deitar, ainda vou ler deitado porque eu estou morrendo. Infelizmente acontece. Mas 2, 3 horas na internet fica e não dá sono. Isso acontece. Tomara que, como disse Alexandre, a guarda não esteja incluso nisso, mas acontece. Tomara que a igreja Nazarene e a guarda não esteja incluso nisso, mas pode acontecer. E se tiver, cuidado. Cuidado para que naquele grande dia ele diz que seja isso que tenha contra você ou contra mim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não permita que nada disso venha esfriar a sua fé. A Bíblia diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu posso ver, você pode ver algumas coisas, não tudo que a internet produz, mas você pode ter acesso, é normal. Vivemos na era da ciência, da tecnologia. Você pode, mas veja com sabedoria. Não deixe que ela te domine. Não deixe que ela lhe prenda ao ponto de você não poder levantar da cadeira nem para tomar água. Está com o rim doendo de ressecado porque não consegue levantar da cadeira para ir tomar uma água 2 metros de você. Porque a internet não deixa, o vício ali é vício, não deixa levantar. Passa na hora de comer, não está nem aí, não tem fome porque a internet não deixa. Não deixe que a internet te prenda dessa maneira. Isso é vício tanto quanto o tóxico. Lhe prendeu, lhe tirou, deixou o tempo que você dá a Deus, você está dando a rede social. Então não permita. É um esfriamento. Aí não vai ter tempo de ler, também propriamente não tem tempo de orar. E se fizer limitado, relâmpago, oração relâmpaga. Antigamente seria um texto completo, Apocalipse, capítulo 1 e 2, uma vez só. Ou Provérbios, os textos são grandes, mas você vai. Para limitar o tempo, vou ler só um versículo. Versículo primeiro. Já li. E Deus é Deus é. Antigamente ele lia o capítulo inteiro, agora está lendo um versículo. Daqui a pouco não vai nem nenhum. Isso chama-se esfriar. É diminuir a caminhada. O passo que você estava andando, não está andando mais. Deus está, Jesus caminhando e olhando para trás para ver se você está ouvindo. E você se distanciando dele. E o que é que nos separa de Deus? É o pecado. Quando eu coloco algo entre eu e Deus, eu estou colocando pecado, me distanciando. Abandonar o primeiro amor, amados irmãos, significa abandono o primeiro amor é a sede de buscar a Deus. Quando essas coisas não existiam, não roubaria o tempo de Deus. E se eu der vazão a essas coisas hoje, eu estou deixando Deus de lado. E a igreja precisa ter sede de Deus, precisa se alimentar da palavra todos os dias, precisa ter vigor em buscar conhecimento. Prossigamos e continue a prosseguir em conhecer a Deus. Assim a palavra do Senhor nos ensina. O conhecimento bíblico, amados irmãos, é esfriado quando se perde o primeiro amor. Perder a vontade de conhecer a Deus muitas das vezes nos deixa frios. Quando não tem mais interesse de ler a Bíblia, quando não temos interesse de buscar coisas que falam de Deus. A internet também está cheia de coisas que falam de Deus. Em vez de ver coisas que não vai edificar, por que não ver coisas que edificam? Conhecimento geográfico, como era a igreja na época, como eram os crentes do passado, do Velho Testamento, a igreja de Atos, como vivia. Tem tudo para mostrar. Tem vídeos até mesmo falando a história toda da igreja de Atos. 4 horas de relógio, se vocês quiserem, eu mando para vocês. A igreja de Atos completa, 4 horas de relógio. É tempo para investir no conhecimento. Tem tudo. Agora, como nós temos escolhido usar a internet, é diferente. Se você tem usado ela para conhecimento, para buscar se fortalecer na palavra, conhecer mais, é bom. Mas se for para encher salsicha ou linguiça, coisa que não vai edificar, não vai valer a pena. Então precisa fazer uma análise. Os cristãos de hoje, amados irmãos, estão procurando, estão preocupados com a vida do outro. Muitas das vezes falando mal do irmão,
né? E assim por diante. Muitas das vezes buscando olhar aquilo que não vai, né, trazer algo para você de bom. Eu vi uma frase outro dia, alguém chegou para falar com uma pessoa e quando foi apontar para falar com o irmão, né, tem até uma história do crivo das 3 peneiras de Sócrates. O camarada foi falar de alguém e disse assim: primeiro pergunta que eu vou fazer, antes de você falar do seu, é verdade o que você vai me contar? Ele disse: não, eu soube de alguém. Descarta. Se você soube de alguém e você não viu, não pode nem falar, que você não tem como provar. Segundo, vai trazer para você benefício e para mim que você vai me contar? Não, então descarta. E a terceira, vai trazer bem para ele que você está falando? Não, então descarta as 3. As 3 maneiras de Sócrates, se você pesquisar, você vai ver que é algo maravilhoso que nos ensina a pensar 2 vezes antes de falar de alguém. Se você depois tiver curiosidade, vá na internet e procure as 3 maneiras de Sócrates. E esses 3 ensinamentos é igual aos 3 conselhos, né? É maravilhoso. A igreja deixou de viver em santidade, amados irmãos, porque ela começou a limitar a sua caminhada, ela começou a deixar que os passos diminuíssem a sua alegria de servir. Jesus, ele lembra, perguntando a ele, lembre onde você caiu, onde você parou, até onde você fez com amor, e você vai voltar até lá e vai resgatar dali para cá o que você. Por isso ele diz: lembra de onde caíste. E ele nos aconselha. Nós vivemos nesse mundo e muitas das vezes estamos pecando de alguma forma, mas ele diz: arrepende-te, porque se nós se arrepender, lembre que Jesus nos ensinou que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Se eu tenho mergulhado na internet, se eu tenho deixado de orar, de ler a Bíblia, deixado de buscar, preencher o meu coração com a palavra e dado ênfase a outras coisas, eu vou me arrepender dessa situação e a partir de hoje eu determino a não fazer mais isso. Isso é arrependimento, é mudança, né, na caminhada. Fiz isso até hoje, a partir de hoje eu não faço mais. Se eu agir assim, né, contra alguém, até hoje, a partir de hoje eu não faço mais. É a nova aliança em Cristo, é o novo nascimento, né? Às vezes a pessoa fraquejou, aí pode se arrepender no momento da fraqueza. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Reconheça que depende de Cristo. Senhor, a partir de hoje eu não quero mais agir assim. Se eu buscar o Senhor já na hora que for dormir, eu preciso buscar pela manhã, né? Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, o reino da justiça, para que até mais coisa venha ser acrescentada. Há um louvor que fala que buscar o Senhor pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela, tem prazer. É algo maravilhoso buscar o Senhor pela manhã, de madrugada, quando acorda. A primeira sua fala seja com Deus, através da leitura, através da oração. E você vai ver como o dia se torna melhor. O irmão Ailton que diz isso. O irmão Ailton, quando acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, ele diz: a primeira coisa que ele faz, ele é a Bíblia. Isso é bom. Pense numa coisa, no dia que isso não acontece, parece que dá tudo errado, as coisas não batem certo, mas quando acontece, se você fizer com o propósito, Deus vai preparando os passos, onde você colocar a mão, prospera, onde colocar o pé, o lugar abençoado, assim a Bíblia diz, porque você determinou fazer conforme a palavra nos ensina. É viver de acordo com a palavra de Deus. A igreja de Éfeso, ela recebeu o juízo de Jesus, ou seja, pois ela perdeu o seu brilho e acabou, né? O brilho acabou nos dias atuais. E a igreja se reunia, pois ela deixou de existir por causa do esfriamento espiritual. A igreja em si, o espiritual, deixa de existir quando a pessoa se esfria. Aquele fervor é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, ela precisa brilhar. E sem Jesus, a igreja não pode brilhar. Eu já falei aqui que Jesus é a luz, a igreja é a luz de Cristo nesse mundo. Jesus é a luz do mundo, mas nós somos a luz dele aqui no mundo, né? E isso é uma intimidade que eu e você temos que ter com ele. Quando eu tenho intimidade com Jesus, você tem intimidade com Jesus, você brilha. Você brilha. Mas se a intimidade perde, você deixa de brilhar. Enquanto você tem intimidade com Jesus, você está brilhando. Perdeu a intimidade, é como se faltasse energia. Vai deixar de
brilhar. Então precisamos voltar ao primeiro amor. A mensagem de Jesus, ela nos mostra, meus irmãos, que nós, de acordo com essa igreja, precisamos voltar ao primeiro amor. Essa igreja de Éfeso mostra a necessidade de nos alimentar, nos preencher do primeiro amor. Deus é amor e nós precisamos nos encher de Deus para deixar esse brilho ser intenso e com mais posição. E se nós fizermos dessa maneira, a Bíblia nos dá essa promessa. No versículo 7 ele vai dizer que quem vencer terá direito de entrar no céu, no paraíso, e comer do fruto da árvore que está lá no meio. E essa é a promessa mais desejada para cada um de nós. O crente, ele está aqui porque ele crê que o céu é o lugar dele. Mas para ser o meu lugar e o seu, nós precisamos se alimentar do pão espiritual, que é a palavra de Deus. É a palavra. Não deixe que o amor de Deus esfrie no seu coração. E vamos se colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Papai do Céu. Mais uma vez eu quero agradecer a toda a igreja por você fazer presente dessa data maravilhosa de 28 anos. Deus em todo tempo Ele é maravilhoso para conosco. Amém. E a causa de não sermos consumidos, segundo Jesus Cristo nos diz. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar. Nós rendemos graças ao Senhor, reconhecemos o teu amor para cada um de nós, Pai. Estamos aqui, Pai, na qualidade de filhos. Queremos que a tua mão de poder e de misericórdia ocupe, Senhor, o nosso coração. Nos ajude, Pai, a permanecer na tua presença, a permanecer alicerçado na palavra. Não permita, Pai, que venhamos olhar para a direita ou para a esquerda, que significa sair da tua palavra, Pai querido. Nos ajuda a permanecer nela. Nos dê uma noite abençoada. Pai, abençoa poderosamente cada família aqui representada. Meu Deus, cada família, cada lar. Meu Deus, que a tua misericórdia seja de forma transbordante sobre cada um que aqui está, Pai, nessa noite. Abençoa a guarda, pois a guarda precisa do Senhor. E nós queremos, Pai, profetizar que a guarda ainda irá ver o melhor do Senhor, se eles olhar para a tua palavra, Pai. Eu creio que a guarda, muitos ainda vai vir aqui seguir ao Senhor, entrar por essas portas, muitos que estão aí espalhados, nas igrejas que estão por aí, Pai, que eles vão te buscar, não importa qual igreja ele vá, mas que ele creia, que eles aceitem o Senhor e viva de acordo com o Evangelho que transforma, o Evangelho que capacita a uma vida diferente, Pai. Meu Deus, nós queremos abençoar, porque a guarda pertence ao Senhor. O Senhor criou cada vida que mora nessa região, Pai. Que o teu amor alcance cada família, cada vida, no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos para a tua igreja, fortaleça, Pai, dê a cada um, meu Deus, entendimento vindo do céu, para viver, meu Deus, cada dia, Pai, como se o Senhor voltasse nesse mesmo dia, Pai. Meu Deus, que possamos estar vivendo, Pai, o melhor do Senhor nas nossas vidas e que venhamos verdadeiramente diminuir para que o Senhor cresça em cada coração, não só hoje, mas enquanto vivemos nessa terra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que todos digam amém. Que seja na sua vida e na minha, no nome de Jesus. Amém. Uma noite de bênção, de festa para você.